Olá, estou aqui para apresentar mais um livro que eu terminei de ler. Ele não é muito grande, eu consegui ler ele de ontem para hoje. Ele é um resumo, ele é na verdade uma apresentação de um simpósio que houve aqui no seminário Concórdia em 2009, 7 a 10 de julho de 2009. Textos do terceiro Simpósio Internacional de Lutero. Então ele fala sobre Lutero e o culto. Ele é bem denso, bem rebuscado, porque ele é feito a partir de palestras. Então tudo que foi falado foi colocado aqui. E então na leitura é necessário uma certa paciência para a gente acompanhar, porque tem bastante coisas e parece não ser tão direto, tão objetivo, como se fosse escrito no sentido de diretamente, não sendo resumo de palestras, apenas escrito. Mas ainda assim é um conteúdo muito valioso, muito rico. O nome é Lutero e o culto cristão. Foi feito aqui por 6 palestrantes e eu fiz algumas anotações sobre o conteúdo dele que eu vou mencionar. Lutero e o culto cristão. A gente sabe que Lutero ele buscou uma certa reforma, ele buscou modificar algumas coisas que ele viu que estava incoerente com a escritura, com o evangelho. Então, a visão de Lutero do evangelho se refletiu no culto ou na missa. São termos sinônimos. Lutero entendeu que o evangelho é voltado para o que Deus faz por nós e não numa parceria ou no que fazemos para Deus. Então, essa visão do evangelho que Lutero teve, não só Lutero, mas aqueles envolvidos na mesma visão, desembocou numa visão de reforma no culto. Um princípio que era comum na reforma, que se atribui à reforma, é o princípio do lex orandi, lex credendi. O que significa isso? São termos latim, que significa que aquilo que a gente crê, aquilo que a gente ora, vai refletir no nosso culto. Aquilo que a gente ora é aquilo que a gente crê. Ou seja, aquilo que a gente crê reflete no culto. O que a gente acredita é o que a gente vai expressar, é o que a gente vai... É como a gente vai ter essa relação com Deus. Depende do que a gente crê. Então, a visão do evangelho vai refletir numa visão do culto. E o princípio não para por aí. Aquilo que a gente crê reflete no que a gente fala, cultua e no que a gente vive. Então está relacionado o crer com o culto e com a vida diária. Então se entende que o culto ele é um diálogo e não uma obra. É um encontro de Deus com o homem. Porque muito se via na época da Reforma que o culto era uma obra. As pessoas iam ao culto para ou cumprir penitência, ou construir obras através da oração, através de participar da ceia, se entendendo que a missa
era um sacrifício, então as pessoas iam para fazer isso e se constituía em uma obra. E o evangelho do culto não existia, era praticamente extinto. Então, a visão de Lutero sobre o evangelho que se refletiu no culto estava mais em volta da Santa Ceia, que é uma expressão ápice do evangelho no culto, na vida da igreja. Por isso que ele rejeitou a ideia de que a missa é um sacrifício. A missa não é algo que a gente vai e oferece a Deus, mas é algo que o culto é um encontro onde Deus nos serve. O termo em alemão é Gottesdienst, serviço divino. Nós vamos ao culto, nessa perspectiva luterana, para sermos servidos por Deus. O culto, então, também ele tem um caráter catequético. Lutero ele desenvolveu a ideia de que o culto tem que comunicar teologia para fortalecer a fé, através da palavra, através dos sacramentos, ou seja, da Santa Ceia, do batismo. Então, se buscou ter esse princípio. E a catequese, o ensino, ele era voltado de forma didática para o Pai Nosso e o credo apostólico, os credos e também os mandamentos. Por isso também se explorou, não no culto apenas, mas em dias da semana, momentos onde eram explicadas a doutrina, explicados o mandamento, os 10 mandamentos, o credo e o Pai Nosso. Por isso se viu aí a necessidade, isso aí é 1523, 24, 26. Por isso que mais tarde, em 1529, 28 e 29, Lutero elaborou o catecismo. O catecismo maior, que foi resultado de suas preleções, e o catecismo menor, mais resumido, que contém no começo os 10 mandamentos, o credo, o Pai Nosso. Posso estar aí equivocado na ordem, mas começa com esses 3, que foi colocado para ensino. E o culto é lugar em que a liturgia evidencia essa relação de Deus com o seu povo, com o homem, tendo o caráter catequético. Lutero dava também muita ênfase à música no culto. Isso era bem especial dentro de um culto luterano, na teologia luterana. É por isso que a missa alemã que ele desenvolveu, ela era praticamente toda cantada. A música vem depois da palavra do Senhor, ela recebe o maior destaque. Da palavra entende-se o que Deus comunica, não só pregação, mas a Santa Ceia como entrega do Senhor, leituras. A palavra envolve a essência do culto. Então, Lutero também entendeu que as palavras da instituição da ceia, tomai e comei, isto é o meu corpo, o meu sangue, ela deve ser faladas, proclamadas com o oficiante voltado para a congregação, porque são palavras proclamatórias, diferente do costume de se falar as palavras da instituição voltadas para o altar. Mas isso não é uma oração. Se entende que as palavras da instituição, ela é proclamação, ela é palavra de Deus, que é dirigida à congregação. Tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, isto é o meu sangue. Lutero ele não foi contra a elevação da hóstia, do pão,
que era comum, mas a teologia era diferente. Então Lutero não entendia mais, a teologia luterana não entende que ali tem-se o corpo de Cristo e não pão. O pão transformado no corpo, isso não é teologia luterana, mas se defende a presença real, sem alterar a substância do pão, aqui fazendo esse parênteses. Então se aboliu a ideia de que a missa é um sacrifício, né? Agora, as palavras da instituição, ele fala aqui também, tudo que eu estou falando está aqui nesse livro. As palavras da instituição, tomai e comei, tomai e bebei, que é antes da distribuição, elas não estão presentes na ceia desde o início da igreja, porque não se encontra registro de que as palavras da instituição acontecia ali no primeiro, segundo século, por exemplo. Mas a partir do terceiro século, com Hipólito de Roma, a gente tem escritos dele que fala que as palavras da instituição elas começam a ser usadas. Antes disso, o que se fazia era uma ação de graças por causa do pão e do vinho e a entrega, a distribuição. E também Cipriano de Cartago faz uma referência às palavras da instituição antes da ceia. Mas isso no terceiro século. Antes disso, a gente não tem referência sobre isso. A partir de Ambrósio e Crisóstomo, no século IV, se teve a ideia de que essas palavras da instituição elas produzem a consagração dos elementos. Então foi instituído no culto que estas palavras produzem a consagração, já que havia a ideia de forma majoritária de que na ceia está presente o corpo de Cristo. Literalmente, o Cristo está presente com seu corpo, alma e divindade. Essa é uma expressão que soa católica, mas a gente costuma usar o termo presença real, corpórea, presença da natureza humana e divina no sacramento do altar, na Santa Ceia. Mas a partir dali, no século IV, a gente já entende, já vê que todas as igrejas já utilizavam as palavras da instituição. Eu tenho aqui mais algumas anotações. A presença real era tão levada a sério e entendida que Justino Marte entende que é algo semelhante à encarnação. Jesus, quando se fez homem, ele se encarnou. Então se entende que na ceia a presença real de Cristo é algo semelhante. Mas como luteranos, nós não buscamos explicar detalhadamente como Cristo se une ao pão. Um termo que usamos é a união sacramental. O pão não se transforma no corpo de Cristo, mas está presente em, com e sob o pão e o vinho, o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Tem aqui outra questão. Tripla função das palavras da instituição. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então veja que o culto ele tem uma ênfase bastante expressiva na ceia do Senhor, por causa da presença real. Enquanto que a palavra ela é lida, quando a Bíblia está sendo ali, no momento das leituras, e na pregação ela é proclamada, na Santa Ceia, na pregação ela é explicada, ela é mais trabalhada. Na Santa Ceia a palavra é comida. Ela é proclamada, ela é também comida. Uma tríplice função aqui, pelo que eu entendi, que ele fala aqui nesse livro, das palavras da instituição. Ela provoca a união sacramental. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ali, naquele momento, até o ministro faz o sinal da cruz, porque ali é uma expressão visível do evangelho. Proclamação, consumada no comer com fé. Então a palavra de Deus é proclamada nas palavras da instituição e ela é recebida tendo seu ápice no comer e no beber.
E também a ideia de distribuição, que Deus, isto é o meu corpo, que é dado por vós, para perdão dos pecados. E se tinha o costume também, que é diferente do que fazemos hoje, mas não é regra, de a distribuição ser após a palavra da instituição de cada elemento. Isto é o meu corpo, e logo em seguida a distribuição. Isto é o meu sangue, e logo em seguida a distribuição. Com isso se resgatou a ideia de que a ceia, o culto, é algo comunitário. Lutero, fazendo isso, defendendo a ideia de que as palavras da instituição devem ser dirigidas à congregação e não ao altar, se resgata a ideia, o senso da comunidade, da relação da congregação com Deus. Porque em muito se tinha a visão de ceia mais privada. Até pessoas fazer ceia sozinho, por exemplo, ou separado da comunidade em geral. Então Lutero ele aboliu isso, enfatizando a relação da comunidade com o sacramento. Até porque o culto é o encontro do povo de Deus com o Senhor. Na ceia, Cristo está se autodoando, causando uma atualização. Essa foi uma expressão que eu encontrei aqui, que a ceia é uma atualização do sacrifício e não uma repetição. Na ideia católica se tinha a ideia, que foi combatida pela Reforma, se tinha a ideia de que a ceia é uma repetição do sacrifício. Mas entendemos que não, o sacrifício foi feito uma vez. E ali nós somos atualizados naquilo que o sacrifício oferece: perdão, vida e salvação. Perdão dos pecados. E como Lutero diz, onde há perdão, há também vida e salvação. Por isso que o culto é tão importante. O que torna ele tão relevante é também a ceia do Senhor. Então não preciso dizer aqui que o culto ele é completo na teologia luterana com a Santa Ceia. A liturgia ele é um referencial teológico e pastoral e não a regra. Então a liturgia ela foi elaborada para comunicar teologia e também para ter um caráter pastoral, de cuidado, de catequese, de ensino, não se constituindo em uma regra, cada elemento, cada parte na sequência. Ele também aqui, para terminar, eu fiz aqui uma anotação que ele faz uma referência aos mandamentos, né, como eu falei, e que os mandamentos eles estão diretamente relacionados ao culto. O primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, que só o Senhor nós devemos adorar, cultuar, orar. Então isso se reflete no culto. O segundo mandamento, não terás o nome do Senhor teu Deus em vão. Sendo o primeiro mandamento uma junção da não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Sendo aí primeiro mandamento. Nessa divisão na época da Reforma. Então, o segundo mandamento seria não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Que também tem uma referência ao culto. Se o culto ele tem um crivo teológico, doutrinário, então nós não vamos profanar o nome do Senhor. Nós vamos ter ele ali com zelo. E esses dois mandamentos estão diretamente ligados com a primeira petição do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, primeira petição, santificado seja o teu nome. Então, santificamos ali o nome de Deus, tendo reverência com ele. Então, o terceiro mandamento sendo santificarás o dia de descanso. E isso está diretamente relacionado ao culto.
que nós devemos prezar pela palavra, gostar de ouvir, considerá-la boa. Partindo daí, com a teologia do culto, se entendendo que o culto não é uma obra, mas por isso não é mandamento. Nós não vamos ao culto para cumprir mandamento, mas esse terceiro mandamento reflete o evangelho. Santificarás o dia de descanso. É aquele dia onde nós vamos receber, porque no culto nós somos passivos. Nós vamos para receber o serviço de Deus e responder com gratidão, com fé, levando os nossos pecados, nossas falhas, nosso desejo de aprender e receber de Deus perdão, vida e salvação, ensino, através ali do oficiante. Então, achei bem legal essa abordagem nesse livro. Apesar de ser uma leitura mais rebuscada, ela traz essas riquezas.